Eu sou a Ana Carolina, Jéssica, e a gente hoje vai falar sobre a redemocratização do Brasil. Um período muito importante, pós-ditadura, e a Jéssica vai começar. Bom, eu coloquei aqui, né? A gente vai falar um pouquinho nesse texto do capítulo 6. A gente vai trabalhar as mudanças, os avanços e os retrocessos que a gente teve também. Então, basicamente ele trabalha as mudanças, depois financiamento por alunos e a parte dos professores. Aí a gente conclui no final. Eu coloquei aqui essa frase que ele fala assim, né? Mesmo que em ritmo insatisfatório, o período de redemocratização trouxe, como veremos, avanços em direção a um sistema mais técnico e profissional no uso dos recursos públicos destinados à educação. E aqui é só para a gente relembrar um pouquinho, então. A gente teve o final da ditadura, né? E aí o processo de redemocratização do Brasil envolve uma série de medidas que ocorreram entre 75 e 85, e vai ser um período que progressivamente foram ampliadas novamente as garantias individuais e a liberdade, né? E levando a eleição da primeira presidente civil após 21 anos de ditadura militar. Porém, é importante a gente pontuar que esse processo ele foi composto por momentos de avanço e recuo dos militares. Afinal, eles desejavam garantir uma transição controlada sem que os setores mais radicais de oposição chegassem ao poder. Estou nervosa, gente. Não, tá ótima. Então, assim, o que a gente vai trabalhar aqui nesse texto do Góes? Primeiro, a gente vai usar, né, bastante o texto. E eu queria comentar essa parte que ele fala assim, ó. Ele vai citar o David Newplank, que é professor de escola da educação da Universidade de Stanford, né? Ele fala assim, ó, o uso de recursos educacionais como forma de ampliar a base política e nem sempre em acordo com as demandas prioritárias da população é um dos argumentos centrais que vai buscar explicar esse atraso da educação brasileira, né? No período de 1930 e 95. Ele vai contestar a ideia de que a falta de um diagnóstico correto ou na competência do Estado de implementar as políticas educacionais nos ambientes mais eficazes contra essas que não foram sendo implementadas. E aí, assim, ele vai citar aqui alguns exemplos desse mecanismo que ele vai utilizar de base. Seria o uso do entreguismo, que é a nomeação de cargos, a gente acabou de comentar, como troca de moeda eleitoral, a concessão de bolsas de estudo para escolas e a manutenção da universidade pública gratuita, que na visão dele vai privilegiar uma certa elite. Isso. E aí, assim, a gente vai trabalhar aqui agora, né, uma introdução assim meio rápida, mas no contexto educacional, as primeiras mudanças, digamos assim, que a gente vai ter para a educação. Então, em 85, e depois, que vai ser firmada, né? Primeiro, em 85, a gente incorpora... Não, peraí. Isso mesmo. Ela foi conquistada, né? O fim da proibição ao voto dos analfabetos. Ela foi conquistada em 85, mas depois incorporada pela Constituição Federal de 88, em 1988. E aí, seguindo, a gente tem, em 86, a criação da Undime, que vai ser... deixa eu ver aqui. A União Nacional de Diretores de Escola. Né? Isso. Então vocês têm que entender o seguinte, aos pouquinhos a gente foi recuperando as instâncias democráticas, né? Então, na década de 80 e 82, foi a primeira vez que a gente votou para governador, Sim. Por exemplo, né? Eu tive a oportunidade de votar no Brizola, né? Com Darcy Ribeiro como vice, um luxo total, né? Em São Paulo se elegeu Erundina, com o Paulo Freire como vice, depois secretário acho que ele foi secretário de Educação de São Paulo, Paulo Freire, né? Então a gente começou nos anos 80 a recuperar a formação dos partidos, os partidos que estavam clandestinos,
puderam se organizar de novo. Gente, até no finalzinho dos anos 70, até sair a lei da anistia, que trouxe de volta os anistiados, né? A gente não podia fazer coisa nenhuma, entendeu? Tudo era perseguido, né? Associação de moradores, qualquer aglomeração, qualquer agrupamento era perseguido. Então, a gente começou a recuperar esses fóruns para discutir a educação. Isso foi muito importante. Eu colocaria aí, sabe o quê? A gente pode acrescentar... As greves estudantis? As greves estudantis também, isso é importante. A gente vai acrescentando, olha. E outra coisa importante é lembrar o seguinte, que em 1982, tá? Mas aí, essas questões, elas estão fora do... Mas aí então, tá ótimo que vocês estão fazendo, só completando mesmo, tá? 1982, porque uma coisa que a gente andou conversando nas outras aulas, vocês lembram da lei 5692, né? 5692/71, que cria o primeiro e o segundo grau, lembra? Acaba com o exame de admissão. E no segundo grau, era o segundo grau profissionalizante, lembra? Sim. Profissionalizante. A minha letra está ficando cada vez menor, é um negócio que eu não sei o que acontece. Então, em 1982, eles acabam com o ensino profissionalizante compulsório. Lembra que a gente falou isso? Para acabar com o dualismo, estão lembrando? Não. Se não lembrar, pode falar que eu lembro de novo. O dualismo... Fala, Lourenço. Então, é o seguinte, porque antes... É o ensino profissionalizante e o ensino regular. A formação geral e o ensino profissionalizante eram concomitantes, tá? E o ensino profissionalizante era compulsório. O que quer dizer isso? Todas as pessoas, porque antigamente só os filhos de trabalhador que faziam profissionalizantes. Aí, para serem democráticos e não dualistas, então, agora todo mundo vai fazer profissionalizante, né? Só que, na real, o que a gente soube? Que as escolas particulares, elas dedicavam a maior parte da carga horária para a formação geral, né? Que preparava para o ensino propedêutico, para o ensino superior, e as classes trabalhadoras ficavam com um curso ruim, que não tinha nem a formação geral boa, nem a formação profissionalizante. Essa política foi um fiasco tão grande que os próprios militares, em 1982, cancelaram essa obrigatoriedade. Isso é um negócio importante para depois a gente pensar na reforma do ensino médio que foi aprovada no governo Temer, que foi gestada no governo Lula e aprovada no governo Temer. É bom lembrar que foi gestada no governo Dilma, tá? É bom a gente não fazer, não ficar idealizando bonzinhos e malzinhos nessa história, tá? Porque não faz muito sentido. A Dilma não era militante contra a ditadura. Ela Ela nunca falou nada sobre isso? Não, você está dizendo contra o quê? O ensino profissionalizante, né? Como ensino médio. Sim. Olha, se vocês quiserem, tem a própria Dilma no YouTube, tem entrevista da própria Dilma defendendo a reforma do ensino médio. Coloca assim, Dilma, reforma do ensino médio. Vocês vão ver, é interessante de ver, tá? Então ela defendia porque, assim, na verdade, aquela coisa que o Lucieli falou na semana passada. Os políticos, eles querem manter o fluxo, né? Então, se você tem muita evasão no ensino médio, o que eles queriam fazer? Uma maneira do ensino médio não ter mais evasão, tá? Então, cortaram as disciplinas que davam mais dificuldade e criaram vários itinerários para a pessoa escolher e tentar tornar o ensino médio mais atraente para resolver o problema da evasão do ensino médio, que é um problema enorme que tem que ser combatido mesmo, tem que ser enfrentado.
eu não acho que a melhor maneira possível foi essa, né? Porque esse projeto de reforma do ensino médio, na verdade, ele resgata um projeto dos militares que não deu certo, que não foi feliz, né? Foi uma tentativa fracassada, tá? Então, olha, então a gente vê esse período, então, nesse período também a gente tem eleições diretas, para governador, né? Para os estados, em 82. Esse período a gente começa a ter um monte de greves de professores e de alunos. Por quê? Porque depois, gente, de todos esses 20 anos da ditadura militar, houve um arroxo salarial muito grande. A gente já entendeu isso, né? Que eles fazem expansão de uma etapa do ensino às custas de sucatear o trabalho do professor. Isso aconteceu no Reúne também. Essa é uma das críticas que eu tenho ao Reúne. Isso é muito importante a gente saber. Os professores universitários ficaram sucateados, especialmente os professores do interior, tá? Que não são os professores da sede, ganham mais e têm melhor condições do que eu, porque a gente ganha a mesma coisa, eu tenho que me deslocar, eu ganho menos então, né? Eu gasto mais dinheiro, tá? O que mais? E outra coisa que eu acho que vocês falam da Carta de Goiânia, não? Não. Então deixa eu botar aqui. Em 1985, esses grupos, vocês falaram da Undime, né? O que mais? Tem a Concede. Em 2006 a gente tem campanha... Concede, como é que escreve? Conselho Nacional dos Secretários de Educação. ANPED, de pós-graduação. Esses grupos começaram a se mobilizar e se reunir para pensar assim, gente, depois de 20 anos de ditadura, está um caos a educação brasileira, tipo uma situação bem parecida com o que a gente está vivendo hoje. Né? Hoje, nesse governo de transição do governo Lula, um dos pontos principais é a educação, vocês estão ligados, né? Porque a gente a gente enfrentou uma crise econômica muito grave, a gente enfrentou a pandemia e enfrentou também um gerenciamento da crise inadequado politicamente para ser fina, para ser educada, né? Eu já fui bem deseducada antes, agora estou educada. Então, o governo Bolsonaro teve um manejo ruim, né? Teve uma opção de ministros, enfim, não qualificados, desastrosos e tal. Inclusive dá até para fazer a comparação aqui. Não dá? Com o governo Não é? dele. Então, os grupos começaram a se organizar. Agora, né, nesse momento que a gente está falando aqui, tem um grupo de pessoas, já se formou um gabinete para pensar o que a gente vai fazer para superar o retrocesso que foi imposto por conta dos últimos anos de gestão na educação. Isso aconteceu nesse período também da ditadura militar. Dessas discussões, a partir desses grupos que elas comentaram aqui, que foram reorganizados, né, isso aqui é representação, representantes, tem um monte de T aqui, tá errado. Representantes, docentes, pesquisadores, tudo da educação. Diretores de escola, né? Eles fizeram, a partir de um encontro em Goiânia, o que ficou conhecido como a Carta de Goiânia. A Carta de Goiânia teve importância muito grande e é um documento comparável. A gente atualmente precisava de uma carta dessas, né? Seria o quê? Com um número, com uma listagem de reivindicações das coisas que a gente gostaria que mudassem na educação na próxima gestão, né? Eu gostaria, por exemplo, em relação ao Reúne, pensar melhores condições para as unidades do interior,
né? Um remanejamento, por exemplo, a gente poderia pensar, avaliar e falar, olha, não faz sentido, tem pouca gente aqui, então o pessoal daqui vai para Niterói, quem é que não tem, pode, quantos não podem, então é mais barato talvez pagar bolsa para os moradores daqui estudarem lá. Eu acho que se pusesse na ponta do lápis, talvez fosse mais. Agora tem que fazer, para tomar decisões políticas, a gente tem que fazer contas, né? Tem que fazer um estudo técnico para pensar direitinho a quem a gente está atendendo aqui nessa unidade. Essa carta, então, é um conjunto de reivindicações. Tá? Lá no canal tem uma playlist, tem várias, né, de OEB, e vocês podem, a última vai ter bem direitinho na Carta de Goiânia, vocês podem estudar também, tem um momento que a gente só fala da Carta de Goiânia, chama Para Reverter o Golpe, é o nome do vídeo, tá? Para reverter o golpe. Isso aqui, assim, é falar, esse documento se compara um pouco com o documento do Manifesto de Pioneiros de 1932, né? Que também está no momento de transição, né? E também faz um conjunto de reivindicações para a República Nova, né? O Getúlio Vargas desenvolver, tá? Vamos lá, continuando. Instalado nesse movimento aqui, a gente também teve movimentos de grupos sociais que se juntaram a favor da educação. Teve a campanha nacional pelo direito à educação em 1999 e a gente também teve um movimento todo pela educação em 2006. Pode continuar. Vocês querem canetinha? Em 88, né, a Constituição Federal, Isso é um marco importantíssimo, bota lá. ela vai, além de consolidar a educação como direito de todos e dever do Estado, ela passa, né, aumento de 13% para 18% percentual mínimo da receita de imposto a serem obrigados investidos pela União do Setor, que segundo, eu acho que é Calmon, não é? Calmon. A emenda Calmon era de 25%, então, para estados e A emenda municípios. Calmon já foi, porque vocês lembram que em 1967, na Constituição de 67, houve uma retirada da Dessa vinculação verba, né? de recursos para a educação, né? Aí eu não me lembro qual foi o ano, acho que foi no final de 70, não me lembro a lei Calmon. 73? Não sei, não me lembro. Aí a lei Calmon aumentou para 13%. Aí a gente conseguiu na Constituição de 88 aumentar ainda mais. E ficar uma coisa constitucional, né? Isso daí, gente, é importantíssimo, porque o grupo da próxima semana vai falar para a gente da questão do financiamento, né? Que sem financiamento a gente só pode ter expansão precarizada, a gente só pode ter expansão sem qualidade, que não interessa, né? Quer dizer, você pode pensar assim, interessa botar mais gente na escola, botar mais gente na universidade? Interessa, com certeza. Mas sem qualidade, né? A gente tem que ter as duas coisas ao mesmo tempo. Foi. Bom, aí a gente chega na parte do financiamento para a USP. Na época da ditadura, a gente teve gráficos muito abaixo. No último ano da ditadura, o investimento do PIB estava em 2,4% em educação, sendo o menor desde 1965, ou seja, esse valor estava muito abaixo. E aí a gente passa a ver como que vai se recuperar isso. Assim, aqui a gente depois pontuando, no caso, as leis e realmente os avanços que vão ter no financiamento. A gente tem em 96 o Fundef, que é o Fundo de Manutenção de Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, que deixa eu ver.
Então, o articulador dele vai ser isso, a divisão de valores dos estados. O Fundef em si, ele, como digamos, ele, fugiu a palavra, defendia uma redistribuição dos entes federativos, ou seja, Isso. a verba teria que ser destinada igualitariamente a todos, de acordo com o número de alunos matriculados. Isso deu uma briga enorme, porque, ou seja, os estados que arrecadassem mais, porém tivessem menos alunos matriculados, receberiam menos dinheiro da União. Deixa eu dar uma explicadinha rápida nisso aí. Isso aí é complicado de entender e vale a pena a gente entender, porque às vezes a gente pensa que o Fundef é dinheiro novo, né? Não é dinheiro novo, não é dinheiro da União, tá? Então, na Constituição de 88, outra coisa que foi feita foi a divisão de responsabilidades entre os entes federados, né? Então, como é que ficou? Municípios ficam com responsabilidade sobre o quê, gente? Escolas municipais de primeiro a quinto ano. Oi? Primeiro que Qual tudo. etapa? Primeiro Ensino fundamental. Tá? Prioritariamente, não quer dizer que o município não pode ter uma escola de ensino médio, mas prioritariamente isso, tá? Os estados, prioritariamente se ocupam do quê? Ensino médio. Ensino médio, né? E a União se ocupa do quê? Das universidades. Não. Federal. Educação federal, tá? De qualquer etapa, inclusive as universidades federais. A Mas- União seria para reforçar a verba que faltava, né? Não, O Cefet A gente é da União. é da União. A gente não está falando ainda de Fundef, tá? Então, eu estou falando da divisão das tarefas, das responsabilidades, tá bom? Além desses recursos, a União tem a função redistributiva, supletiva e avaliadora. Pela Constituição, tá, gente? Então, o que quer dizer? A União, ela faz repasses para os municípios e para os estados. Os estados arrecadam dinheiro. Os estados e municípios arrecadam dinheiro. Vamos imaginar que a gente tem um estado, tá? O estado do Rio de Janeiro. Lutiele é prefeita de... Vamos falar um estado fictício qualquer. Um estado... Fala o estado para ser mais fácil. É porque eu não sei o nome dos municípios dos estados. Fala do Rio. Eu não sei todos. Sei lá. Tá, vamos Fala fingir três. que o Rio de Janeiro só tem 4 municípios, tá? Somos nós 4. O município da Lutiele, o município da Ana Caroline, o meu município é o município, tá? Aí o que acontece? O município da Lutiele tem royalties de petróleo, tá? O município da Lutiele consegue arrecadar um monte de dinheiro. Região dos Lagos, Macaé. Macaé, ela é Macaé, tá? Ela é Macaé. Eu sou, sei lá, Baixada Fluminense. Então, o que acontece? O município dela arrecada muito e tem uma rede pequena, tem pouco aluno lá. O meu tem um montão de aluno e pouco dinheiro. Se não fosse o Fundef, qual professor quer ganhar mais? O professor de Macaé ou o professor da Baixada? De Macaé. De Nilópolis, de Macaé, certo? Então, o que o Fundef faz? Pega todo o dinheiro que ela arrecada, que nós arrecadamos, botamos num saco. É um fundo. Um fundo. Tá? Exatamente um fundo. O nome é esse, Fundo de Manutenção. Então, vem. Quanto é que vem? 25% de estados e municípios. Essa altura já não é mais emenda calma, porque Só manteve, né? aumentou um pouquinho, né?
aumentou um pouquinho, que era 13% da União, Passa a ser 18. passa a ser 18%, né? E os 25% se manteve, tá? Manteve, cadê? Não entrou os 18% da União, não entraram ainda, tá certo? Entra, todo mundo dá. O município, a gente está falando do Fundef, que é só o município, então o Estado não entra aqui. Mas é o Ministério da Educação que repassa para o Fundef ou não? É independente? Calma, vou explicar. Ah. Município 1, município 2, município 3, município 4, tá? Aqui o fundo do Estado, Estado X, tá? O nome do Estado é Estado X, tá bom? Aí o que vai acontecer? O fundo vai ser 25% de 1, mais 2, mais 3, mais 4, dividido pelo número total de alunos do município 1, mais 2, mais 3, mais 4. Isso aqui vai dar um valor X, tá? Que vai ser devolvido para o município A, ou município 1, 2, 3 e 4, de acordo com o número de alunos. Então, o que acontece? O município da Lutieri vai botar muito dinheiro no fundo e vai pegar pouco dinheiro do fundo, porque ela vai pegar dinheiro em função do número de alunos que ela tem. Então, o Fundef, ele cria uma equalizada, só que ele equaliza por baixo, entendeu? Ele passa a régua por baixo, ele cria um nível baixo. Onde é que entra a União? Se eu falo, pode falar. É verdade ou é fofoca esse negócio de criar aluno fictício? É verdade. Criar o quê? Aluno fantasma. Aumentar o número de alunos para poder receber mais. Isso, né? Exatamente por conta disso. Isso foi um expediente muito onde a usado gente na década de 90. Muito usado na década de 90. das matrículas. É. Exatamente. Então as matrículas aumentaram muito porque. E outra coisa que aconteceu, vários municípios, várias localidades que não tinham emancipação política se emanciparam politicamente só para poder receber dinheiro do Fundef. Vocês viram que até agora não entrou dinheiro da União. Só foi uma espécie de vaquinha. Agora está sendo realocada. Vaquinha entre os municípios. Os municípios dividiram irmãmente, os municípios do mesmo estado dividiram irmãmente o dinheiro. Mas esse dinheiro da Fundef que é distribuído para os municípios é voltado também para o salário dos professores? Não. 60% é para o salário dos professores. Mas nem todos os municípios repassam isso. É obrigatório? É obrigatório. Mas teve uma confusão no tempo. Ah, tem. Não teve ano confusão, passado? tem. Olha Teve só. municípios que não. O fato da gente, essa crise que a gente teve agora há pouco tempo, dos precatórios, Sim. é justamente isso, tá? E parte desses recursos são complementados pela União, e a União fica devendo, não paga. Eu vou dizer onde é que a União entra, tá? Você divide aqui e digamos que dê R$3.000, vou botar R$2.000 por aluno por ano. Você pega o orçamento do ano, bota tudo no fundo, 25% de cada município, junta a dinheirama toda. Divide pelo número de alunos de cada município. O município que tem mais vai pegar mais. Todo mundo bota o que tem e vai tirar quem tem mais, bota mais. Quem precisa de mais, pega mais. Parece uma boa ideia, né? Dessa conta aqui, você vai dizer que todos os alunos, tanto dos 4 municípios, independente se ganha mais ou se ganha menos, a partir desse mecanismo, todos eles vão ser garantidos R$2.000 por aluno por ano. Desse dinheiro aqui, 60% vai para professor, magistério, tá? Vai para o magistério. Que é realmente, gente, o que mais conta para a qualidade da educação é o magistério. Né? Você quer garantir qualidade de educação, é magistério, condições de trabalho boas e tal. Quer melhorar. Qual a diferença desse
no Fundeb. Vai chegar. A gente vai chegar lá. Então, olha aqui, mas só para vocês entenderem o mecanismo geral. Esse aqui só atendia o ensino fundamental. O Estado não entra aqui, só os municípios, tá? Só que, pela lei LDB de 96, tá? Que o Fundef é de 1997, não é isso? 96. Foi tudo em dezembro de 96. E a LDB também de 1996. É uma casadinha, esses dois negócios aqui são casados. Tá? Vou explicar. Foi acompanhando. Então, na LDB diz o seguinte. Preste atenção aqui, gente, que eu sei que vocês estão cansados, mas isso é muito importante. Agora, depois, se vocês quiserem detalhadamente, tem vários vídeos no meu canal sobre esse mecanismo. Inclusive, uma entrevista longa com o professor Nicholas Davis, que vale muito a pena estudar, que é um dos maiores especialistas em financiamento da educação. Eu entrevistei ele, separei em partes pequenininhas, tem a entrevista dele inteirinha, separada, ele vai explicando tudinho como funciona, tá? E depois tem mais aulas que eu faço uns gráficos, explico super bem isso, tá? Nicholas Davis, professor da UF, tá? De Niterói. A LDB diz o seguinte: para garantir uma qualidade mínima, né? O Conselho Nacional de Educação, todo ano, tem que definir qual é o valor mínimo por aluno por ano. Digamos que nesse ano o MEC tem o Conselho Nacional de Educação e o MEC, tá, tenham definido um valor de R$3.000. Vamos botar mais baratinho, porque eles nunca chutam muito alto para não onerar a União. Porque como eles são órgãos da União, né, juntou, deu 2.500. Poxa, esse estado X, a partir dessa rachuncha aqui, não chegou aos 2.500, chegou? Não. Chegou só a 2.000. Aqui, então, entra a União. A União vai ter que, nesse estado aqui, botar mais... Vai ter que complementar mais 500 por aluno por ano. Entendeu? Se sobra. Oi? Se sobrar. Como sobra? Se for mais, paga melhor os professores. Se for acima, isso aqui é o mínimo. Entendeu? Isso aqui é o mínimo. Se conseguir, tem município que consegue mais. Angra dos Reis, por exemplo, paga melhor. Aí o que sobra, eles dão o professor. Dá para o professor. Assim. Dá mesmo? Se o prefeito for honesto e tal. Né? A gente não tem garantia. Esse fundo foi criado junto com outro negocinho também, que é um conselho de controle do fundo. Tá? Então em Angra dos Reis, por exemplo, tem um conselho de controle do fundo. Só que é um problema, porque eu conheço, por exemplo, uma ex-aluna nossa aqui, que participa desse conselho, de vez em quando eu converso com ela sabe que tem irregularidades, o dinheiro não é repassado para a educação, mas se você denuncia, aqui a política em